Alguns dias depois, rumores começaram a se espalhar pela Twilight Zone. Os rumores afirmavam que o líder da guilda da DCFOG4 ansiava pelos recursos mantidos pela Aliança da Natureza e pelas outras guildas de pequena escala, e planejava absorvê-los às escondidas. Houve até notícias de que a densa floresta de nevoeiro queria roubar e assassinar abertamente o líder da Aliança da Natureza. Mesmo que o assassinato não tenha sido bem sucedido, houve rumores de que tanto Celine quanto o professor honorário da Natures Alliance, Lei Lin, estavam gravemente feridos. Esses rumores começaram a se espalhar dentro de um pequeno círculo de magos, mas muito em breve mais pessoas ficaram sabendo sobre eles. O que era estranho nessa situação era que a densa floresta do nevoeiro não enviara ninguém para refutar os rumores, mas sim acrescentara combustível ao fogo. O maior propagador colheria mais benefícios. Mesmo que as corporações de média escala ou mesmo as grandes corporações tivessem feito o mesmo, era raro ver táticas não filtradas e feias como as da densa floresta de nevoeiro. Imediatamente todas as guildas de pequena escala da zona do Crepúsculo Oriental tornaram-se cautelosas e se distanciaram da Aliança da Natureza. No vale estreito atrás de uma grande cachoeira, sede da Aliança da Natureza, Celine olhou dentro do laboratório dentro de uma grande montanha gelada que estava a uma curta distância e suspirou. Ao retornar à Aliança da Natureza, Lei Lin praticamente ficou no laboratório o tempo todo. Preciso de tempo para me curar. Lembre-se, seja qual for o problema, não me perturbe. Aquelas eram as palavras de Lei Lin então, mas o olhar frio e gelado dentro de seus olhos fez com que Celine ficasse ainda mais assustada. Obviamente, Celine havia instruído a liberação dos rumores dentro da Twilight Zone para garantir que a densa FOG Forest tivesse algumas reservas antes de fazer seu próximo movimento. No entanto, o silêncio da densa FOG Forest não era esperado, e isso tornou o coração de Celine muito pesado. Nesses tipos de situações, a coisa natural a fazer seria primeiro se manifestar e depois manter o silêncio. Eu espero que Lei Lin possa se recuperar em breve. Os olhos de Celine revelaram uma sensação de preocupação. Naquele momento, Lei Lin era a única pessoa em quem ela podia confiar. Neste momento, dentro do laboratório que já havia se transformado em uma montanha gelada, Lei Lin parecia estar observando vagarosamente a palma da mão. Na palma da mão, branca como o jade, parecia haver uma camada branca brilhante que irradiava dele. Lei Lin gentilmente recitou um antigo feitiço na língua Bairenous. Um vento frio assobiou, e muitos flocos de neve giraram em sua palma e formaram um pequeno tornado de gelo. Eu não posso acreditar que depois que a geada tenha entrado em vigor, não só o meu mar de consciência está completamente curado, como também um poder dentro do meu corpo em relação a uma habilidade relacionada à energia da geada também foi despertado. Lei Lin casualmente brincou com um mini tornado de gelo na palma da mão. Seus olhos revelaram que ele parecia estar distraído. Em sua mente, seu corpo rejuvenescido recebeu um conjunto de dados do Ayahuasca, Lei Lin Farlier. Rank 2 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força 21.1, Agilidade 14.4, Vitalidade 27.9, Força Espiritual 104.3, Poder Mágico 104, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, BIP. Um novo talento inato foi criado dentro do corpo do host, transferido dados, a voz de Chipsou, feitiço inato da hóstia, aumento da afinidade e controle das partículas de energia da geada. Redução de 40 graus de ataques relacionados à geada. Capacidade de manipular energia de geada em uma pequena área. Isso é semelhante a ter uma nova magia inata, embora seja apenas a classificação 1. Não. Isso não é tudo. Lei Lin ordenou imediatamente ao iChip que mostrasse seu gráfico sobre as capacidades elementares. Na verdade,
Todo mundo tem uma afinidade com vários tipos de elementos, só que é extremamente pequeno e quase insignificante. Os acólitos talentosos tinham afinidade com vários tipos de elementos muito maiores que os níveis normais, pelo menos 50 vezes e acima, e isso também era o nível oficial do mundo dos magos. Originalmente, Lei Lin tinha a maior afinidade com o tipo de elemento de escuridão seguido pelo tipo de fogo, e então o tipo de planta, que era uma quantidade tão pequena que poderia ser ignorada. Com relação à sua afinidade com os outros tipos elementares, eles eram tão minúsculos que só podiam ser representados em pontos decimais. Por enquanto, o gráfico representando as afinidades elementares de Lei Lin havia experimentado alterações. O tipo de elemento de escuridão ainda tinha a barra mais longa e até excedia o dos níveis anteriores. Esse fortalecimento do dom inato de Lei Lin poderia ser atribuído ao numeroso desencadeamento da linhagem sanguínea de Lei Lin, e porque ele escolheu cultivar o elemento da escuridão. Assim, ele obteve um aumento no elemento, que foi muito superior ao de outros elementos, excedendo inclusive o total dos elementos restantes. O segundo elemento mais bem classificado de que Lei Lin tinha afinidade é o da barra vermelha, que representava o elemento fogo, que também havia experimentado um aumento, embora de menor magnitude. Depois do elemento fogo, foi o da barra verde, que representa o tipo de elemento da planta. Foi extremamente curto, indicando que o presente inato de Lei Lin nessa área não era tão desenvolvido quanto os outros elementos. Depois disso, havia uma barra adicional. Era um tom de azul pálido, representando o elemento relativo ao congelamento, geada e gelo. Originalmente, os níveis de afinidade eram extremamente baixos, a tal ponto que o iChip não representou isso no histograma. No entanto, agora o tipo de elemento de geada obtivera, obviamente, um aumento em grande escala. Sob a detecção do iChip, Lei Lin agora possuía um talento inato na afinidade elementar da geada. Então, essa é a maneira de aumentar a afinidade elementar após o nascimento. Lei Lin suspirou profundamente. Que pena! Isso não tem mais utilidade para mim. A afinidade elementar tipicamente representava o caminho que um magi tomava. Quando Lei Lin ainda era um magus de nível 1, ele já havia escolhido o tipo de partícula elementar da escuridão para se desenvolver, mesmo escolhendo converter sua essência elementar nele. Essa foi a decisão mais sensata, porque o tipo de escuridão tinha a maior afinidade elementar, o que significava que os resultados que ela poderia produzir ao longo desse caminho seriam os maiores. Por isso, ele atualmente não era capaz de mudar seu tipo elementar, nem queria mudá-lo. Além disso, sua habilidade inata com o tipo elementar de geada era muito baixa, e não podia nem medir até o tipo de planta. Ter um aumento insignificante de habilidade inata era de pouco valor. No entanto, isso pode ser algo que valha a pena pensar. Lei Lin acariciou seu queixo e pareceu estar mergulhado em pensamentos. Uma vez que o tipo de afinidade elementar poderia ser alterado e influenciado pelas habilidades adquiridas após o nascimento, o que dizer da aptidão espiritual? Honestamente, comparado com a recém-aumentada afinidade elementar da geada, Lei Lin preferiria muito mais um aumento da aptidão espiritual. Sua aptidão espiritual havia sido examinada quando ele entrou pela primeira vez na Abyssal Moon Forest Academy, que era da aptidão mais comum da terceira série. Entre os muitos acólitos, isso é considerado um nível médio. Depois de sua linhagem, como um feiticeiro, havia experimentado numerosos avanços. Com o reexame de Shape, sua aptidão espiritual agora recebera um impulso, e agora era considerado um bom nível dentro das outras aptidões de grau 3. No entanto, ainda estava longe de ser suficiente. Comparado aos gênios com aptidões de grau 5, Lei Lin sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Se não para a ajuda do iChip, o apoio de grandes doses de poções e a boa sorte de adquirir a herança de Warlock, ele não saberia onde estaria agora. Como resultado,
Ele procurava continuamente as maneiras mais fáceis de alterar sua aptidão espiritual. No entanto, esses métodos raramente eram vistos no mundo dos magos. Provavelmente havia maneiras de aumentar a afinidade elementar de alguém, mas com relação à aptidão espiritual, seu envolvimento com muitos outros aspectos e sua intangibilidade dificultou a conjectura. No máximo, apenas um punhado de magos habilidosos em técnicas de meditação de alto grau poderia, quando promovido a um novo nível, aumentar vigorosamente suas aptidões espirituais em uma pequena quantidade. Neste momento, Lei Lin riu involuntariamente. Talvez eu fosse muito ganancioso. A aptidão espiritual envolve o espírito. Eu não tinha sido tão profundo em minha pesquisa anterior, e agora estou carente de habilidades também. Depois que eu for promovido a um Arlok de nível mais alto, e tiver começado a discutir com alguns outros magos mais bem classificados, talvez eu seja capaz de encontrar soluções para corrigir problemas dessa natureza. Lei Lin pensou consigo mesmo. Considera que a magia geada inata. Ele olhou para o gráfico de barras azul claro novamente. Só posso deixar de lado por enquanto. No entanto, em seu coração, ele já estava fazendo planos. Pela habilidade inata que ele tinha no tipo de elemento Frost, talvez no futuro esse presente seria útil, em particular quando ele decidir explorar o mundo gelado ou quando os efeitos colaterais da remoção de sua linhagem e o Arlok. Essas mudanças anormais foram causadas pela radiação do mundo gelado e podem não ser tão simples assim, afinal de contas. Não importa o que, ser capaz de aumentar uma área de habilidade, embora não seja capaz de aumentá-la ainda mais no futuro, ainda é muito bom. Lei Lin abriu os olhos e seu rosto revelou um sorriso. Além disso, o mais importante ainda é isso. Raios de forças espirituais de prata irradiavam dos olhos de Lei Lin para o tornado de gelo em suas mãos. Juntamente com os movimentos rápidos do vento, a forma física do tornado de gelo expandiu-se várias vezes, e as bordas da espiral formaram lâminas afiadas de faca. As áreas ao redor estavam aparentemente congeladas quando a pressão irradiava do corpo de Lei Lin. Finalmente, consegui recuperar todas as minhas habilidades como um nível de 2 magos. O sorriso de Lei Lin ficou maior. Tendo recuperado sua força máxima desde quando ele estava na Costa Sul, e tendo removido a instabilidade emocional de sua linhagem, o poder que ele possuía agora era maior do que nunca. Na verdade, na noite de seu retorno à sede da Aliança da Natureza, Lei Lin usou as runas que o imperador escocês Sejad estava carregando nas costas e fez uma marca na linhagem das geadas. Além disso, Lei Lin havia secretamente deixado a sede da Natureza Aliança e escolhido um lugar seguro para praticar o processo de descongelamento. Com relação à sua segurança pessoal, Lei Lin nunca gostou ou desejou depender dos outros. Ele havia saído para tratamento e não permitira que ninguém o descobrisse. Durante o período de descongelamento, ele criara uma camada de gelo protetora em torno dele, que era mais duro que o aço e, portanto, poderia garantir sua própria segurança. Além disso, sob o controle deliberado de Lei Lin, todo o processo de descongelamento foi extremamente rápido. Demorou apenas uma noite para ele ter resolvido o problema. Sob os cálculos meticulosos de Lei Lin, não era de admirar que ele tivesse restaurado suavemente suas habilidades originais sem grandes soluços. O chamado tratamento aqui era apenas uma fachada que Lei Lin tinha deixado sair para atrair outros para morder a isca. Já era hora de eu já ter pedido a Celine para divulgar secretamente as notícias. Através do interrogatório estes dias, os Krill já cedeu, e em breve será enviado para os membros do comitê da conferência como o da bola de cristal. Os olhos de Lei Lin brilharam com um tom de pensamento profundo. Evidência imagética poderia ser falsificada, mas se uma testemunha estivesse presente, a floresta de nevoeiro densa, que era uma guilda de média escala, definitivamente ainda estaria em apuros.